Dando sequência à nossa série de vídeos, hoje eu vou fazer os aportes nas carteiras de Bitcoin, de renda fixa e de ETFs da nossa série Dinheiro na Prática, para o mês de março de 2026. Então, vamos conferir aqui o site Investidor 10 e ver como ficaram as nossas carteiras nesse mês aqui. Começando aqui pela carteira de QBTC, no mês de março, a gente fez compras então nas 5 segundas-feiras do mês, começando então pelo dia 2, na faixa dos 21,167 e no final do mês ainda na faixa dos 21. Na metade do mês aqui, o Bitcoin já dá uma leve recuperada, mas depois voltou a cair, e o que é muito bom para a gente que está na fase de acumulação. Vocês podem ver aqui a quantidade que a gente já comprou até então, os lançamentos aqui no site do Investidor 10. Podem ver que no mês de março a gente teve um aporte de 2.098,97, sendo que o nosso aporte atual está em R$ 2.100. E, relembrando a todos, nessa carteira aqui, eu divido o nosso aporte pelo número de segundas-feiras do mês e vou fazendo um aporte fracionado aí para evitar a volatilidade do... Aliás, evitar não, para lidar melhor com a volatilidade do Bitcoin, ou seja, a gente vai fazendo um preço médio muito mais constante do que comprando no primeiro dia do mês e esperando o restante do mês para fazer um outro aporte, tá? Por mais que a gente faça essa estratégia do DCA ali, que seria fracionar os aportes, a gente ainda não está livre da oscilação do Bitcoin, já que essa carteira só tem Bitcoin, o nosso resultado vai depender única e exclusivamente desse ativo. Então, por mais que a gente fracione, se ele só cair, a nossa rentabilidade vai ser ruim. Para fins de controle aqui, a gente aportou 20.300 até então, e no último dia, no dia que foi aportado aqui, dia 30/3, a gente estava com 13.992, o que significava aqui 31,07% de perda, tá? Já era esperado que a gente sofreria e passaria maus bocados com uma carteira que só tem um ativo, mas essa série aqui serve também para desmistificar muita coisa que a gente ouve por aí de que valeria a pena ter 100% da carteira em Bitcoin. Se você tiver estômago para isso e tiver disposto a passar diversos anos e períodos aí conturbados e conseguir carregar esse investimento ao longo do tempo, né? Boa sorte, talvez esse seja o tipo de carteira para você, né? Do contrário, aqui a gente está mostrando que existem outras maneiras de rentabilizar o seu dinheiro. Vamos então para a nossa carteira de renda fixa, essa daqui bem mais controlada, onde a gente investe em 4 ETFs, 2 deles representando os títulos IPCA+, do Tesouro Direto. São o B5, P211 e o IB5M11, o IPCA curto e o outro o IPCA um pouco mais longo. O LFTS11 representa o Tesouro Selic e o IRFM11 representa uns prefixados, tá? Lembrando que para séries de dados maiores, os IPCA+, e os prefixados tendem a ter um resultado maior do que o pós-fixado, que seria o Tesouro Selic ali. Então, a gente espera, com o passar do tempo nesta carteira aqui, conseguir bater os 100% do CDI que a gente está comparando. Olhando aqui para os nossos lançamentos, em março aqui a gente comprou 2.094,94. Conseguimos comprar então 2 LFTS11, 4 IB5M11, 6 B5P211 e 7 IRFM11, tá? E se a gente vai olhar aqui o porquê dessas quantidades, a gente volta para a nossa planilha de Excel aqui, que diz que para esse mês a gente deveria comprar 7 RFM11, 6 B5P211, 4 IB5M e 2 LFTS11, conforme a gente vê lá. E a planilha faz isso baseada aqui nos nossos percentuais ideais de cada um desses ativos, da quantidade total que a gente possui de cada um deles antes de fazer a compra. E aí eu adiciono quanto que vai ser o meu aporte e a planilha automaticamente calcula aqui. Que a gente vê antes do aporte, o que estava mais para trás eram os prefixados. E o nosso aporte foi 2.094,94. Ainda sobrou um resto de R$ 65 para o próximo mês. Essa carteira aqui ela tem um pequeno inconveniente de que os ativos que compõem ela estão com preços já na casa dos R$ 100. Então a gente tem pouca margem de manobra nos rebalanceamentos, né? Sempre sobra um valor elevado, ó. Podem ver nos últimos meses, ó, 65, 60, 63, 50. Então
em novembro a gente conseguiu deixar um saldo baixo aqui e no restante dos meses foi um pouco mais alto, porque a gente não consegue comprar partes desses ativos ali, tem que comprar uma unidade inteira e aí isso acontece. E por última carteira que a gente vai ver no vídeo de hoje é a carteira de ETFs, que ela já investe através de ETFs em diversas classes. A gente tem ações nacionais e internacionais, renda fixa, fundos imobiliários e pouquinho aqui de criptomoeda, tá? Para o mês de março, a gente investiu 2.106,46. Se a gente for olhar aqui na nossa planilha, a planilha estava pedindo principalmente o Divo 11 aqui, era o que estava mais para trás, e o Small 11 era o segundo. A gente tinha aproveitado a queda da cripto ali no mês passado e tinha comprado um pouco mais de Hash 11. Então, para esse mês aqui, a gente comprou 2 unidades de Hash 11, 2 de Small, 13 de XFIX, 2 LFTS 11, 3 B5P2, 19 NASD e 5 Divo, tá? Totalizando aqui os 2.106, a gente ficou com 6,61 de reserva até então. E aqui, relembrando, a gente tem os percentuais atuais antes do aporte e o que eles devem buscar, que é o ideal aqui. Se a gente for olhar, essas 3 carteiras que eu mostrei hoje, elas não possuem dividendos, então o nosso resultado vai ser única e exclusivamente fruto da performance dos ativos. E aqui, no caso dos ETFs como o Divo, o NASD, o Small, o XFIX, todos os dividendos que eles recebem das ações que eles estão investindo no ETF, eles são automaticamente reinvestidos. Então, por exemplo, quando a gente pega o Divo 11, é como se a gente estivesse reinvestindo todos os proventos que o Divo 11 recebe. Isso acaba tendo uma eficiência tributária maior, porque para os ETFs, a gente tem, em ETFs que resolvem pagar os dividendos, a gente tem uma alíquota de 15% de imposto. Então, se esse ETF aqui pagasse os dividendos, repassasse para os cotistas, a gente estaria recebendo 15% a menos do que o ETF reinveste. Isso é muito bom, principalmente no período de acumulação, né? Que é o período que a gente está agora começando esta carteira aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E fique ligado para não perder os próximos conteúdos. Se você precisa de um direcionamento mais pessoal, mais voltado para a sua necessidade específica, na descrição tem o link para a consultoria de investimentos. Espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.